Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando aos seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Filhos queridos, povo amado, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, o mês inteiro nós estamos sempre lembrando, mês da Bíblia, 50 anos deste mês da Bíblia, não da Bíblia. Alguém me perguntou, não sei se acho que foi no Twitter: padre, mas como que o senhor fala que a minha Bíblia tem 50 anos? Eu não falei isso. São 50 anos do mês da Bíblia, é diferente. Mas é o mês de Jesus das Santas Chagas, cuja a semana começa e vai da segunda, dia 20, até dia 26, com o domingo de Jesus das Santas Chagas, com celebrações 3 ao dia, 7h30, ao meio-dia e às 18. E toda a programação, TV, rádio, aqui neste santuário voltado para isso. E no meio, na quinta-feira, celebramos São Pio, que está no altar com as relíquias. Portanto, nós estamos em clima de festa. Festa de Jesus, o Senhor das Santas Chagas, dolorosas e gloriosas. É a 6ª edição desta festa. E o que reserva para este domingo? Para compreendermos, nós estamos no Evangelho, é o do Evangelho dominical de Marcos. E o tema de como Jesus é o Messias e como ele manifestará esse ato de amor para com a humanidade, é algo que fica um tanto obscuro. E muitas vezes eles não entendem o próprio Cristo, nem a multidão, nem os fariseus e nem os apóstolos. Por isso, não por acaso, o evangelista Marcos, por 3 vezes, no evangelho o mais curto, então significa que o tema é relevante, coloca o tema de como Jesus será entregue, será condenado e morto.
tema assustador. Já foi o tema de domingo passado e é deste a segunda revelação de Jesus da sua paixão e morte. Repito, se no evangelho tão denso, tão curto, tão resumido, 3 vezes aparece, é porque é algo que é para chamar a atenção. Quando um professor repete uma lição muitas vezes, se de um lado é porque os alunos não estão entendendo, do outro lado é porque é um ensinamento muito importante. E qual é esse ensinamento? Veja, naqueles dias, Jesus estava atravessando a Galileia, e o próprio Marcos diz, São Marcos, que ele não queria que fosse soubesse, porque era um momento de instrução particular, era uma conversa, era uma catequese, ele estava preparando os apóstolos. E ele diz, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas depois de 3 dias, após a sua morte, ele ressuscitará. Um dos aspectos, por que disso? São Marcos, que quer mostrar, veja, que Jesus não foi pego de surpresa, e morto. Que não foi algo que deu errado e por isso ele foi morto. Porque senão pode passar essa impressão para a comunidade que Marcos escreve para nós. Puxa, o projeto de Jesus deu errado, ele fracassou, porque ele esperava uma coisa e de repente aconteceu outra. Não. Já no projeto de Jesus, não que ele quisesse a cruz, mas como fruto da obediência, como fruto da sua seriedade. Gente, aqui é uma palavra, seriedade ao Pai, seriedade à missão. Era inevitável a cruz. Então Jesus já previa, não como vidente, mas que algo ruim iria lhe acontecer. Consegue compreender isso que eu estou explicando? Porque é como se alguém, de repente, no meio da vida, fosse surpreendido com uma morte, um acidente. Não. Os passos do Senhor, as decisões que Jesus tomava, as opções que ele fazia, estava praticamente conduzindo-o a ser rechaçado, condenado pelos homens. Por isso, a primeira leitura. A primeira leitura é do livro da sabedoria. E pena que o tempo, mas eu terei a missa, outras missas, das 11, das 18 para pregar. Porque esse livro da sabedoria, ele foi escrito 50 anos antes de Jesus, muito próximo. E qual é o contexto? Esse livro foi escrito na Alexandria do Egito, onde haviam judeus que estavam lá já por natureza, pela diáspora, pela expansão, por necessidade. E havia uma comunidade judaica muito séria, observante, que vivia os preceitos que eram prescritos. Eram judeus autênticos. Mas lá na Alexandria do Egito, haviam judeus que tinham abandonado a fé, tinham esquecido a promessa de Deus, não viviam mais a Torá. E de repente, começou um conflito. Que conflito? Aqueles judeus que estavam vivendo de forma relaxada, lapsos, que já tinham se paganizado, eles começaram a se sentir ameaçados. Por quê? Porque haviam outros judeus sérios, e eles olhavam e diziam assim: eles do jeito que estão vivendo, mas são nossos patrícios, nos incomoda. Eles estão vivendo a lei, nos incomoda, porque parece que nós somos uns depravados. Eles nos incomodam. Isso acontece entre nós, não é só lá.
Quando alguém começa a viver a sua religião, por exemplo, começa a ler a palavra de Deus em casa, começa a ir na missa, que por sinal, voltem para a igreja, povo de Deus. Foi o tempo de só missa pelos meios de comunicação. A pessoa que começa a levar a sério uma vida de caridade, como dizimista, de caridade na comunidade, de confissão, de levar a sério, os outros começam a dizer: olha lá a beata, olha lá o beato, olha lá o santolão, olha lá. E na verdade, se você leva a sério, as pessoas não querem nem ficar perto. E não é mesmo. Por quê? Porque vão contar uma piada suja, você não vai querer. Vão falar uma coisa, um sacrilégio, você não vai aceitar. Você acaba se tornando uma pessoa chata. Agora, uma pessoa relaxada, ri de tudo, brinca de tudo, fica nos Facebook da vida, dá risada de qualquer coisa, brinca com as coisas de Deus. É verdade. Mas tente levar a sério a sua religião. Você se torna uma pessoa chata, desagradável. Porque vão encher os cornos de cachaça, você não vai. Vão falar na vida dos outros, não vai. Porque um cristão não deveria. Se torna uma pessoa que não é agradável. É a primeira leitura. Porque sabedoria tem um princípio. E isso é importante. 2 caminhos. Um caminho do malvado. O caminho do que não liga para o outro. Um caminho de quem não liga para Deus. Sabedoria é marcado por esse texto. E o outro caminho é o caminho do justo, mas que recebe chacota. É o caminho de Deus, mas que é ridicularizado. O caminho de Deus, que passa por sofrimentos, mas é persistente na sua fé. Voltemos ao Evangelho. Nesse contexto, Jesus, 2 caminhos. Ele já disse ao diabo: afasta-te de mim, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Não tentarás o Senhor teu Deus. Depois, domingo passado, deu um pito em São Pedro: aparta-te de mim, porque você pensa como homem. Hoje se repete a cena, mas é uma cena intrigante. Jesus está caminhando e mais uma vez ele toca num assunto que os apóstolos não querem ouvir. Tem assuntos na vida da gente que a gente não gosta de ouvir, por várias razões, até por traumas. Mas Jesus está na frente ensinando: olha, o que vai acontecer comigo, não se assustem. As decisões que eu estou tomando, o que eu estou ensinando não vai agradar. O fato de eu deixar uma pecadora me tocar, o fato de eu tocar num leproso, de questionar os sumos sacerdotes, vai ter um preço, meus apóstolos. E o preço disso, de eu me colocar a serviço dos marginalizados, o preço de eu estar indo em lugares impuros para libertar, porque eu não vim para condenar, mas para salvar, vai ter um preço, meus apóstolos. E o preço será: eu serei entregue na mão dos homens, eles me matarão. Mas não esqueçam, depois de 3 dias eu ressuscitarei. Impressionante que Marcos conta que eles não compreenderam, mas não tinham coragem, tinham medo de perguntar. Medo por quê? Por 2 razões. Porque não queriam escutar. Segundo, porque momentos atrás Pedro levou uma dura. Então eles estavam com receio. Mas eles perceberam: olha, parece que nosso Senhor está insistindo nesse assunto. Nós não estamos entendendo, mas Ele está insistindo nisso.
Só que veja que em contrapartida, eles ficaram calados, não quiseram compreender, mas eles estavam um cochicheiro danado. Um cochicheiro, uma discussão, uma coisa. E Jesus escutou, mas não perguntou. Quando chegou em casa, escuta, o que vocês estavam conversando no caminho? Que vergonha. Que vergonha para eles. Senhor, a gente estava vendo se São Pedro é o mais importante. Se Tiago era mais importante porque foi chamado depois. Por que o Senhor sempre vai lá para Horebe e chama os 3? Por que o Senhor não chama o outro? Porque eles são teus queridinhos? Será que eles são os primeiros? Mas entre os fariseus era assim. Os rabinos ensinavam muito quem num jantar deveria sentar. Era uma questão religiosa. Etiqueta, você vai falar, não, etiqueta e religiosa. Jesus corrige, não, vocês não estão entendendo. Eu estou tomando o caminho do serviço e vou pagar o preço. Estou tomando o caminho do amor e vai ter um preço. Eu estou tomando o caminho da obediência ao Pai. Vocês me veem nesse caminho e vocês estão querendo tomar o outro. Eu estou no caminho da resignação, no caminho do amor, e aceito o que vier como fruto disso, e vocês que estão comigo estão indo para o outro caminho, preocupados quem é o maior. Escuta, vocês querem me seguir? Venham para o meu caminho. E nesse meu caminho, vocês terão que entender: quem quer ser o maior, seja o último. Porque veja, o caminho que vocês estão tomando levou o quê? A vocês estarem discutindo. O caminho que vocês estão tomando, vocês estavam atrás de mim, futricando. Um instigando o outro, um fazendo, um com inveja, outro com orgulho. Esse é o caminho do mundo. Então, agora vem a segunda leitura, exatamente aqui. Sabemos qual é o caminho de Jesus: o caminho do amor, da misericórdia, o caminho do perdão, o caminho da justiça, da caridade. E o outro caminho que Jesus está dizendo para os apóstolos, esse caminho não. É o que diz São Tiago nessa belíssima carta. E que eu e você temos que nos questionar. Esse caminho que eles estavam tomando, será que não é o caminho nosso hoje? Porque São Tiago vai falar o caminho da inveja, da rivalidade. É aí que está toda espécie de obras más. Esse é o caminho do mundo, meus irmãos. São Tiago, Jesus, está fazendo um raio-x do que nós estamos vivendo. No mundo, nas nossas comunidades, nas internets da vida, na política. O que nós estamos vivendo? Inveja, rivalidade, desordem. Nas nossas famílias. E ele contrapõe. O caminho de Jesus Cristo é o caminho da sabedoria pura, a pureza, o caminho da sabedoria, da modéstia. Ninguém é maior que o outro. Modéstia é isso, sermos modestos. O que é? Reconhecer as nossas grandezas, não, as nossas habilidades, nossos dons, mas sermos modestos até com as nossas glórias, e perceber que se as temos, vem de Deus. O caminho de Jesus Cristo é conciliador, e os apóstolos estavam lá, brigando, nosso Senhor lá na frente esbaforido, e eles aqui futricando, que coisa feia. Não parece um pouco reflexo das nossas comunidades?
ou de nossas famílias, ou do mundo. Modéstia, conciliação, misericórdias, bons frutos, sem fingimento. Então quer dizer que o outro caminho é o caminho que leva à hipocrisia, ao fingimento. Ser aquilo que diz que é e não é. Da imparcialidade. Quando você olha uma pessoa e você é imparcial no seu juízo, no seu modo de tratar, no seu modo de acolher. O caminho de Jesus Cristo é da parcialidade. O caminho do mal, da desordem, é sermos imparciais. Veja, próprio Jesus instiga São Tiago a perguntar: de onde vêm as guerras? A guerra no mundo. Olha o que está acontecendo no mundo. O motivo da guerra, o senhor vai falar é religiosa. Não, senhor, religiosa nada. Ali não tem nada de religioso, ali tem de fanatismo. As guerras vêm do interesse econômico. A gente não sabe, eu digo, eu não sei distinguir quem é mocinho, quem é vilão. Vocês vão dizer, eu sei. Olha, parabéns. Eu não consigo. Está difícil para distinguir. De onde vem a guerra? De onde vêm as brigas? Meu Deus, se você olhar o motivo das brigas às vezes, seja dentro da família, seja na comunidade, no mundo, o motivo é esse caminho da desordem, esse caminho da inveja, esse caminho da rivalidade. Não é o caminho de Jesus Cristo. No caminho de Jesus não tem briga, não tem guerra, não tem violência. De onde vem? A resposta é clara. Vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós. Oh, meu filho, aqui da matéria para retiro. Não são as paixões que estão fora, as paixões que estão em conflito dentro de nós. Estamos falando de São Pio de Pietrelcina. Ele sempre disse: uma alma dividida é uma alma enfraquecida. Dividida entre Deus e o diabo, enfraquecido. Uma alma que ama a tudo, não ama nada. Uma alma que está dividida nas suas paixões se enfraquece. Então eu te pergunto, quais são suas paixões contraditórias que estão em conflito dentro de você? Quais são essas paixões que no fundo a gente sabe que estão em conflito? E isso atrapalha até a matéria de nossa oração. Eu repito, até a matéria da nossa oração e o atendimento de Deus de nossa oração. É só olhar o final. Depois eu convido você a ler essa leitura de novo, porque diz assim: por essa razão é que em que não pedis. Vocês pedem sim, diz Tiago, pedem, mas não vão ganhar. Deus não vai dar. Eita, padre, como diz o mineiro, ai, e aí? Não. Muitas coisas que pedimos, Deus não vai dar. Ô padre, não fala isso que eu paro de rezar. Não, não é parar de rezar. É pedir o certo. Porque tudo aquilo que pedir, que a gente pedir, tiver no fundo a maldade, e for apenas para usufruto do nosso prazer, Deus não dá. Fechou. Então, tudo o que pedimos, que é fruto do nosso, para usufruto só do nosso prazer, Deus não dá, porque pedimos mal. Mas da onde vem esse pedido errado? Das paixões em conflito dentro de nós. Lembra, Deus não é conflito. Deus não é separação. De novo, e fecho pelo tempo,
voltemos ao caminho. Jesus, os apóstolos, e Jesus é tão... Quando eles esperavam lá na casa, que agora vem uma chapuletada. Quando eles contaram, Jesus surpreende sempre. Quando eles contaram que era isso, Jesus se senta, quer dizer, eu vou ensiná-los, seus cabeça dura. Eu vou, mais uma vez, preste atenção, ele se senta, quer dizer, desarmado, pega uma criança e diz, é assim, sejam como crianças. Aqui já não posso mais pelo tempo, mas quer dizer, Jesus dizendo, venham pelo meu caminho, venham atrás de mim, façam a caminhada comigo, aquele caminho que levou vocês ao conflito, a rixa, rivalidade, que está levando a tua família a se estragar, uma paróquia a se diluir, uma pastoral a desanimar, uma igreja a se desestruturar. Esse caminho não é o meu, diz Jesus, o meu é outro. Sim, cruz, mas principalmente ressurreição.